GDS Web Rádio Brasil. Vamos seguindo com o nosso programa nessa manhã especial demais, essa manhã linda demais. Você ligado aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, TV Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho, muito obrigado a todo mundo pela audiência. Hoje, nosso convidado aqui é o Dr. Valério Rezende, está aqui para falar de higiene bucal. Vamos falar sobre esse tema, esse assunto aqui no programa de hoje. E é sempre um prazer, uma alegria grande receber o Dr. Valério aqui. Valério, tudo bem, amigo? Claro, tudo ótimo, porque vim aqui bater papo com você de manhã cedinho, é a melhor coisa que tem, né? Acordar cedo com esse frio, vir aqui conversar, falar de saúde bucal, é sempre especial demais. Tá tudo bem? Tudo bem, Parraro. Primeiro agradecer você mais uma vez por abrir as portas da sua casa para a gente estar trazendo informação para a população de Cachoeiro e região e dar bom dia a todos os nossos ouvintes, falar que é uma honra de novo estar aqui falando sobre saúde. E hoje, como você já mesmo disse, vamos falar sobre higiene oral, saúde bucal. Pois é, o que é isso, né? Quando a gente fala de higiene, aí nós estamos falando de cuidar da higiene oral. E aí se eu te pergunto assim, bem, escovar os dentes todos os dias, quando acorda, depois de cada refeição, lavar o rosto, isso a higiene já é isso ou não tem algo mais? Parraro, já é de praxe a gente ouvir aquela velha história, né? Você tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Uhum. E geralmente, por que se fala 3 vezes ao dia? Porque geralmente após as principais refeições. Sim. Café da manhã, almoço e janta. Mas quando você tem hábitos alimentares que passam mais dessas refeições, você não pode se basear só nessas 3 escovações durante o dia. Uhum. Lógico que esse contexto depende de uma série de fatores, é uma variação de fatores. Desde o cara, por exemplo, que respira muito pela boca e tem a boca muito seca, com falta de saliva, sabe? A uma pessoa que tem uma respiração nasal normal e tem uma boa salivação, por exemplo. Porque a saliva é um dos fatores importantes para equilíbrio de flora bacteriana. Uhum. Então, assim, o que eu sempre digo para todas as pessoas que a higiene oral é uma coisa tão pessoal que varia de pessoa para pessoa. Então, assim, o ideal que a gente faça é que após a cada refeição nós possamos ter acesso à nossa escova de dente, ao fio dental, à pasta de dente, para fazer uma boa higiene oral e fazer um controle. Quando o senhor fala de cada refeição, comeu, fez um lanche... Exato. Vai lá e... você vai tomar um café da tarde, você come pão, você toma um cafezinho, bebe um leite, faz aquilo tudo e fala, não, já escovei na hora do almoço, agora só vou escovar de novo. Você vai estar dando substrato para aquela flora bacteriana que está ali dentro da sua boca agir contra você. Uhum. Né? Então, assim, a saúde realmente começa pela boca. Quando você não faz essa higiene, nós estamos falando... Porque é comum, né, as pessoas imaginarem o seguinte, olha, isso vai interferir somente no seu dente, vai criar uma cárie, vai estragar o seu dente, ou vai para além disso? Claro, esse é um ponto crucial, porque quando se fala de higiene oral, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é cárie, eu vou ter cárie. Uhum. A cárie é um dos problemas causado por uma bactéria específica que mora ali na cavidade oral. Mas a gente tem problemas secundários, principalmente em idosos e pessoas com necessidades especiais, que podem ser até piores do que uma cárie, como, por exemplo, uma pneumonia causada por bactérias que habitam na cavidade oral. Uhum. A gente vê muito isso em pacientes idosinhos que hoje têm quadros de demência senil, Alzheimer, ou até mesmo uma sequela de um motora causada por um AVC. Uhum. A pessoa começa a ter dificuldade, por exemplo, para fazer algo simples como isso aqui que a gente está fazendo, deglutindo. Uhum. E aí essa deglutição comprometida, com a memória cognitiva daquela musculatura comprometida, uma cavidade oral extremamente contaminada, quando a pessoa vai deglutir, aquilo vai pelo lado errado. Sabe quando você bebe água, desce meio errado? Sim. Então é exatamente aquilo. Parece que passou no caminho errado? Exato, é a broncoaspiração. Essa broncoaspiração é um dos maiores problemas que a gente tem, por exemplo, para pneumonia em idosos. Uhum. E essas pneumonias, elas levam à falência, elas matam, são perigosas demais. Uhum. Então, quando a gente fala de higiene oral, você não pode pensar só naquele dente ali bonitinho, maravilhoso, que não está tendo cárie. Tem que pensar em todo um contexto que vai desde a entrada dos lábios até o seu sistema digestivo, lá no final. Uhum. Então, a higiene oral ela faz diferença em tudo na vida da pessoa, entendeu? O senhor falou aqui de respiração, o senhor falou aqui... tem como a pessoa se reeducar? Parraro, fazer um trabalho para
reeducar, mudar o comportamento, por exemplo, inclusive da respiração? Então, tem sim. Mas o que você tem que levar em consideração quando você vê a parte respiratória da pessoa são contextos anatômicos de desenvolvimento facial. Vou ilustrar rapidamente, por exemplo, o quadro, o Pedro, do Flamengo. Uhum. Pedro tem um queixo proeminente, sim, né? Sim. Aquilo ali mostra com que ele tem um excesso de crescimento do terço inferior da face, porém uma hipoplasia do terço médio. E o terço médio é justamente onde se encontra o nariz. Uhum. E aí ali a respiração nasal dele com certeza é comprometida, fazendo com que ele respire muito pela boca. Num atleta, apesar da pessoa ter uma performance altíssima, atrapalha. Ele poderia ter uma performance muito melhor se ele tivesse um quadro de desenvolvimento facial que promovesse uma respiração mais fisiológica nele pelo nariz e não só pela cavidade oral. Porque respirar pela boca, Parraro, ela causa em você uma série de situações, como por exemplo a boca seca. E como eu disse antes, a saliva é importante para o controle da bioflora. Ela não está ali à toa. Não está ali à toa. Não só pelo controle das floras, que vão dar doenças periodontais, doenças cáries, mas também, por exemplo, para evitar feridas na cavidade oral. Uma pessoa que tem sempre problema de garganta inflamada, a voz perde, rouquidão, sabe? Então isso tudo, falta essa lubrificação da saliva. Então a pessoa que respira muito pela boca, ela tem esse problema. Como que você educa um paciente que tem uma estrutura anatômica dessa forma? Cirurgia. Você precisa de processo cirúrgico para você estar equilibrando os terços da face. Só que aí está resolvido o problema? Não, aí vem a reeducação. Vem o fonoaudiólogo fazendo a parte de educação do posicionamento da língua, como deglutir novamente, como respirar e tudo mais. E também a parte de fisioterapia. Então tudo é um contexto. A pessoa sem cirurgia, ela consegue se adaptar? Consegue em alguns pontos, ajuda em alguns pontos, mas o primeiro ponto que tem que levar em consideração é como que se desenvolveu a anatomia da face, entendeu? Por exemplo, o senhor colocou aqui a questão do Pedro, do Flamengo, e citou o Pedro, porque o Pedro é conhecido de todo mundo, então eu acho que foi um exemplo especial, mas tem muitas pessoas que têm a fisionomia igual a do Pedro. Tem cirurgia para isso? Tem. A cirurgia chamada cirurgia ortognática é uma cirurgia que visa justamente isso, é um equilíbrio funcional. Inclusive na questão na romanização do queixo diminuindo? Sim. Na verdade, tem muita gente que acha que a pessoa que tem um queixo proeminente é um aumento do terço inferior, um aumento do queixo, né? Ele tem um queixão, cresceu muito só o queixo. Não, às vezes é uma hipoplasia de desenvolvimento do terço médio. Sim. Então, quando você faz um procedimento cirúrgico, você tende a avançar esse terço médio, a expandir esse terço médio, fazendo com que ele encaixe na oclusão dos elementos dentários de uma forma mais harmônica. E você tem realmente a verdadeira harmonização facial, que você equilibra os 3 terços da face, fazendo com que o paciente fale melhor, degluta melhor, respire melhor e tudo mais. E assim, eu tenho muitos pacientes que chegam no meu consultório, Parraro, e com um histórico de perda de dente precoce, doença periodontal, que é aquela doença da gengiva, sangramento gengival, muita cárie. E quando você vê a pessoa fala assim, poxa, doutor, eu escovo tanto o dente, eu cuido tanto. Você vê que às vezes mulheres vaidosas, sabe? Sim. E o contexto da estrutura da face nunca foi falado para eles. E a pessoa é uma respiradora bucal, uma pessoa que está fazendo uma apneia do sono, está com sono comprometido e tudo mais. Então, tudo isso influencia na quê? Na saúde bucal, entendeu? Turma, o doutor Valério, ele é dentista, tá? Lá do Hospital Evangélico, a formação dele, mas ele se especializou como dentista, mas a especialidade dele, inclusive, ele já veio aqui no programa falar de câncer de pele, câncer de boca, já veio aqui no programa para falar disso, porque ele foi para esta área, atende lá no Hospital Evangélico, por isso que nós estamos falando disso. E ainda é importante, porque às vezes vai num dentista e o dentista não tem essa especialização que o senhor tem, e às vezes não vai por esse caminho, né? Parraro, eu costumo dizer que Brasil, a gente precisa trabalhar as coisas de uma forma ampla, porque muito se carrega conceitos culturais, sabe? A gente tem uma sociedade que tem dificuldade de acesso até à educação, educação básica, então isso atrapalha muito no contexto de você passar uma informação e a pessoa receber aquela informação, ter aquela digestão daquela informação e entender qual é o próximo passo que ela precisa dar. Então, assim, não sei se o ponto
que o dentista que não tem especialização, como eu, por exemplo, sou cirurgião bucomaxilo, que não passa a informação. Eu acho que é um contexto mais social mesmo, sabe? Muitas pessoas acham que, por exemplo, assim, já que eu não comi, eu não preciso escovar o dente. Sim. Então, isso tudo é muito problemático, e sabe? também tem o seguinte, né? O cidadão, quando ele vai procurar lá o dentista, aquele lá no consultório dentário, lá vai procurar, ele vai lá para cuidar do dente, né? Às vezes fazer uma limpeza, às vezes fazer uma obturação, às vezes ver se está tudo certinho, às vezes se está com a dor de dente, não é isso? Não vai buscando também essas outras informações. Mas é por esse fator de você ir sempre de 3 em 3, de 6 em 6 meses, da relação íntima que você cria com o seu dentista, com o seu profissional de saúde, que aí também um profissional de saúde tem que ter essa responsabilidade de identificar fatores que possam ser causais. Por exemplo, uma doença cárie, um paciente que tem uma higiene oral boa, como eu disse, mas é um respirador bucal. Agora, a gente falou de câncer aqui. Poxa, algumas das lesões detectáveis imediatamente, precocemente, você tem a capacidade de fazer a cura do câncer. Então, quem melhor do que o seu dentista que você vai de rotina para, por exemplo, identificar que aquela lesão que está ali hoje na sua boca não estava da vez passada? Então, assim, eu acho que a gente precisa criar esse conceito, né, de prevenção. A prevenção, inclusive, é muito mais barato em todos os sentidos para o cofre do consumidor, assim também como para o cofre do Estado. Investir em prevenção, investir em informação é muito melhor do que investir em intervenções curativas. Talvez na área da saúde, o dentista seja aquele profissional que só é procurado quando o paciente está com o dente doendo, quando o paciente está com o dente caindo. Ele só é procurado nessa fase crítica do paciente, né, doutor? Isso mudou muito, Parraro, mas ainda precisa mudar muito, porque isso que você falou é uma percepção geral mesmo. A pessoa só vai procurar o posto de saúde do bairro quando está com o dente doendo e ele quer que arranque o dente. Não, arranque esse dente que eu não aguento mais. E não faz ideia de aquele espaço que não tem mais o elemento dentário, o mal que aquilo vai causar, por exemplo, na mastigação dele, que aquilo pode causar, por exemplo, disfunção na articulação temporomandibular, causando dores faciais importantes, dores crônicas. E dor crônica é um dos fatores mais predisposição a doenças como ansiedade e depressão. Então, você vê que o negócio não é só você olhar e falar assim, eu tenho tantos dentes na boca, então se eu perder um ou outro, tá tudo certo, eu resolvo. Eu boto dentadura, eu boto prótese. Não, gente, a gente tem que cuidar daquilo que veio com a gente, aquilo que Deus deu pra gente, entendeu? Esse é o ponto crucial. Doutor, hoje é comum você, inclusive nas cidades do interior, de onde nós estamos falando, uma cidade do interior, você tem muitos dentistas, empresas que trabalham com implante dentário. E, a pessoa que perdeu o dente, não tem jeito mesmo, ele perdeu o dente, teve que retirar ou já tirou lá atrás, não tinha essa consciência. O implante dentário é a saída? Pode ser? Então, o implante é uma tecnologia de reabilitação oral muito boa, né? Porque você consegue até criar reabilitações de espaços... Alguma contraindicação? A contraindicação acaba sendo um pouco mais sistêmica do paciente. Paciente que tem alguma comorbidade mais séria, que não pode fazer uma intervenção cirúrgica, ou até mesmo pacientes com deformidades faciais importantes, que você às vezes negligencia na hora do posicionamento daquele implante e depois aquele implante não se posiciona direito, não se osso integra e vem dando outros problemas. Mas contraindicação absoluta, eu acho que é mais a parte de pacientes com problemas de saúde. Um dente implantado tem a mesma função, a mesma finalidade? A ideia é que sim. É isso, né? A ideia é que sim. Mas quando você perde dente, você perde toda uma estrutura que é fisiológica de resposta do seu organismo. Por exemplo, o dente, quando você aperta ele, você morde, ele tem um ligamento que passa uma informação neural, e essa informação neural chega no seu cérebro para entender o que está acontecendo. Então, quando você perde aquele elemento dentário, você também perde outras estruturas importantes, como o osso daquela região, e nunca vai ser tão bom quanto o seu próprio elemento dentário. Outra coisa... aliás, isso não é só dente, isso, né? Nada... Exato. Né? E as coisas têm prazo de validade, né, Barraro? A gente envelhece, o que nasce com a gente envelhece, né? Por exemplo, cabelo cai, os elementos dentários, a gente começa a ter retração, perda óssea e tudo mais. Imagina também com o implante. Aí a pessoa acha que põe o implante e resolveu o problema da vida. Não, tem que estar sempre acompanhando. Talvez no futuro tenha que refazer aquele implante dentário. Então, assim, isso é um contexto que a pessoa precisa ter um acompanhamento
criterioso com o seu profissional. Doutor, nós estamos falando aqui de higiene oral, né? Falando dessa questão que é importante. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, falando de higiene, é isso? Qual é o padrão? O que é uma higiene perfeita que o paciente deve fazer? Como é que é uma higiene? Seria o quê? Escovar dentes, escovar língua, limpar o nariz? Como é que é isso? Então, Parraro, a higiene oral ela é algo simples, né? Não tem nada muito absurdo que você vai fazer com alguma coisa nova que vai mudar completamente que esse paciente vai ter cárie ou esse paciente não vai ter cárie. A higiene oral é o básico, é a escovação dentária, perder tempo escovando o dente para você ganhar tempo no futuro, entendeu? Então você não pode simplesmente pegar uma escova, passar a parte e resolver o problema e achar que não, perde ali uns 2 minutinhos escovando. Depois você vem passando o fio dental com calma, elemento por elemento dentário, sem machucar a sua gengiva, sem forçar demais, porque aí você está causando um trauma em vez de você estar causando algo bom para você. Deixa eu voltar a falar dessa questão da utilização do fio dental. Porque não é uma prática comum, nem todo mundo utiliza. E eu, por exemplo, se eu escovar o dente, eu passar fio dental, parece que eu não escovei o dente. Com certeza. Tá tudo errado. Eu preciso ter um fio dental. Mas tem gente que não usa. Tem gente que não usa. E você, quando você termina de escovar o dente, que você passa o fio dental, você, no próprio fio você vê que tinha sujeira ali. Às vezes até tem um cheiro desagradável, né, Parraro? De algo que já está ali se decompondo há 1 a 2 dias, né? Isso acontece também. Então, depois da questão da higiene com a escova, o fio dental até antes da escovação seria melhor, sabe? E tem os colutórios também, que você faz os bochechos, né? Que são aqueles plaques, filhogários. Também é importante, porque às vezes a pessoa tem um dente muito junto, um fio ou uma fita dental. Vai forçar o dente também e vai causar... Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a minha higiene, eu prefiro usar fita dental porque eu tenho alguns apinhamentos, dentes apertadinhos, né? Então eu prefiro a fita do que o fio. Eu também. Ela passa melhor em algumas determinadas áreas. Mas isso também varia de pessoa para pessoa. Claro, quando eu estou falando, assim, a questão de higiene, você falou, tem gente que não passa fio dental, tem gente que não escova o dente direito, tem gente que faz isso, faz aquilo outro. Sim. Porque o processo de higiene, o processo de entendimento, de cuidado com você, ele é cultural, ele é educacional. Então a gente precisa trabalhar isso nas pessoas, inclusive precisa trabalhar isso nas formações das crianças lá no jardim de infância, entendeu? Não fazer só processos de informação nos meses de cada... naquelas partes, setembro amarelo, vermelho, azul, parece que só é no dia a dia. E isso tem que ser dentro de uma rotina. Então, assim, por exemplo, trabalhar as crianças do jardim de infância 1 vez por semana, 2 vezes por semana, todo mundo perdendo aquele tempo. Você vai criar um hábito na criança que ela vai levar para o resto da vida. Assim também, vamos não só a responsabilidade da escola ou de outros mecanismos, mas também dentro da sua casa. Você vai trabalhando isso com seu filho. Eu falo muito isso, sabe? Que eu tenho um filho especial, autista, e criar rotina para ele é algo importante. E eu tenho isso desde que a gente começou a fazer a higiene oral dele mais criteriosa, ele faz junto comigo. Eu sento com ele, às vezes eu deixo ele ficar um pouco mexendo na minha escova, eu mexo na escova dele, entendeu? Mas eu estimulo ele a fazer sozinho, fio dental, eu ensino ele a passar, mostro como passa em mim, depois ele deixa, eu passo nele também. Então você vai criando esse hábito. O meu filho, por exemplo, ele já sabe que levanta da mesa, ele vai para o banheiro e escova o dente. Então são coisas que você precisa trabalhar desde a formação pessoal da pessoa lá na infância, na primeira infância, e seguindo isso para o resto da vida. O que o senhor traz aqui, na realidade, é o seguinte, que a higiene oral, a higiene bucal, vai para além de você ter o dente limpo. Vai para além de você não criar uma cárie. Nós estamos falando de saúde, não é isso? Claro, só para elucidar exatamente isso que você falou. Eu sou cirurgião bucomaxilo, fiz a minha formação e vim para Cachoeira. Muita gente acha que o cirurgião bucomaxilo ele só vai para dentro do hospital para operar. Operar o trauma, operar o câncer, né? Fazer algum tipo de cirurgia. O que mais me abriu portas dentro da parte hospitalar foi a higiene oral. O conceito de higiene oral hoje, na estrutura física do hospital, como um hospital evangélico, que é um hospital completo, que faz todo o cuidado do paciente, é extremamente importante para índice de infecção.
A gente consegue fazer controle de infecção tanto em cavidade oral, assim como controle de infecções sistêmicas. Sabe, por exemplo, lá é um hospital referência de coração. É um hospital que faz cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é uma cirurgia extremamente complexa. Sim. O paciente não vai para a cirurgia cardíaca sem passar com a nossa equipe de odontologia hospitalar. Se ele tiver um foco de infecção em cavidade oral ou tiver com maus hábitos de higiene, a gente começa a fazer um trabalho naquele paciente para que quando ele chegar na cirurgia, ele não tenha infecções secundárias como uma endocardite bacteriana. Pacientes que vão fazer radioterapia, não pode ir para a radioterapia com a boca toda cariada. Por que não? Porque depois vão ter intercorrências depois da radioterapia, como por exemplo, ela promove uma xerostomia, que é uma boca seca, ela muda a fisiologia da resposta óssea, é um processo inflamatório. Então a gente vai ter intercorrências gravíssimas ao paciente. Então o processo de higiene oral, em pacientes às vezes até que nunca cuidaram, começa com trabalho de formiguinha. E isso faz toda a diferença, por exemplo, no tratamento de um paciente que fez uma cirurgia cardíaca. Porque um dos maiores índices problemáticos depois é a endocardite. E a endocardite bacteriana é causada, por exemplo, por uma doença cárie. Olha só que coisa. Então, a higiene oral, ela é um conceito básico para você fazer prevenção de infecções. Quando nós falamos aqui que o hospital evangélico é o hospital completo, é por conta disso, né? É o diferencial, realmente. Eu falo muito isso. O hospital evangélico, há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, quem até teve essa visão de trazer um profissional com essa visão foi o Dr. Bruno, que fez o convite na época, falou: Valério, vem para cá, a gente está precisando de um suporte. Eu vim, mas o próprio hospital em si, né, eu agradeço muito isso ao Hospital Evangélico, ele deixou eu trabalhar. Ele deixou eu vir quebrar paradigmas, ele deixou eu vir quebrar processos culturais de datas para trás, e hoje você consegue trabalhar. Se tratava de um conceito novo. Exato. E esse conceito novo, Barraro, ele faz tanta diferença que hoje, por exemplo, a gente impacta em giro de leito. O que é isso? Eu consigo tirar um paciente porque eu consigo evitar que todas aquelas intercorrências venham acontecer com ele que eram comuns antes da gente não ligar muito para esses processos de higiene oral, por exemplo. E a gente consegue tirar esse paciente do hospital e abrir uma vaga para um outro paciente entrar. Então, a odontologia hospitalar, a cirurgia bucomaxila e a odontologia em geral, a questão de saúde, de higiene oral, faz toda a diferença na vida da pessoa. Meu amigo, nosso tempo estourado aqui. É sempre um prazer, uma alegria, porque quando você vem aqui, o papo rende, né? Eu acho que nós discutimos pra caramba um monte de coisa aqui e na minha sequência aqui ainda faltou até pelo menos o dobro do programa para a gente fazer para tratar de tantos assuntos aqui. Eu quero agradecer muito, o senhor vai voltar aqui para a gente continuar a conversa. Obrigado, amigo. Obrigado aos ouvintes, muito obrigado ao Hospital Evangélico por promover essa ação da gente estar aqui falando sobre higiene oral. Eu nunca vi a meia hora passar tão rápido quando a gente senta aqui e começa a conversar. Toda vez é assim, mas isso é bom, porque isso mostra que a gente está na mesma sintonia em levar a informação para quem mais precisa, né, Parraro? E é isso que você faz, é por isso que eu sou seu fã. Obrigado, eu adoro vir aqui levar informação para as pessoas e poder ajudar de alguma forma. Muito obrigado a todos. Turma, fechando o programa aqui, volta amanhã às 8, se Deus quiser. Para você, um beijo no coração, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.